Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário em que você vai me assistir, mas esta é a segunda parte do vídeo em que eu conto um pouquinho para vocês quem eu sou, tá? Meu nome é Rosane Aparecida Duran e eu sou terapeuta floral. Também sou terapeuta chamada, os florais estão dentro, né, da terapia holística ou terapia chamada de complementar. Então, na verdade, eu penso que eu seja muito mais uma facilitadora das terapias, né? E que eu acredito muito no ser humano. No primeiro vídeo, eu contei um pouquinho sobre como eu cheguei na terapia, né, para ser terapeuta, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês que, além de eu falar um pouco sobre mim, eu vou continuar a minha aula sobre o quarto capítulo do livro Cura-te a Ti Mesmo e os 12 Remédios do Dr. Bach. Então, mais um trechinho para a gente ficar atenta. Bom, o processo terapêutico, gente, com os florais de Bach, é muito importante você encarar esse processo é, de forma, assim, confiante, tá? Num primeiro momento, todo o processo parece que vai desandar, né? A gente começa um processo terapêutico e às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu acho que não tá dando certo. Então, nossa, eu não tô legal. Mas não é o floral que tá te fazendo mal, é você mesma que joga lixo energético para dentro de você. Né? Então, eu também sempre passei por várias situações e que eu contei, né, como eu cheguei na terapia. E uma das questões também que me fizeram chegar numa terapia holística é porque eu sempre fui apaixonada por esse outro lado da vida. O que é que tem de fato além dessa existência humana, né? O que é que tem no dia a dia que me faz ter força para fazer alguma coisa ou de repente me dá um desânimo total, uma apatia. E por que que alguém vai mais adiante, o outro trava? Então essas questões me incomodavam e me incomodam até hoje e foi por isso que eu escolhi optar neste momento porque me jogar de cabeça mesmo nos estudos, mais do que eu já vinha estudando, né? Eu já tenho uma longa trajetória de estudos, mas agora muito mais em termos de tornar isso uma profissão, tá? Então eu vou começar aqui essa questão. Gente, eu tô com o fiozinho aqui para poder ficar mais tranquilo aqui, né? O fone. E eu vou falar para vocês que nós começamos a gravar os vídeos aqui contando sobre esse livro Cura-te a Ti Mesmo. Então, qual o objetivo desse livro Cura-te a Ti Mesmo do Dr. Bach? O objetivo é trazer para todas as pessoas um conhecimento sobre como se faz um processo de terapia, tá? Não é um livro para, nossa, é difícil de ler, vou comprar, ai, nossa, é para terapeuta. Não, Dr. Bailey escreveu esse livro com o intuito de disseminar, de amplificar o conhecimento de como uma pessoa pode curar a si mesma. Então, você tem capacidade de, ao entender através dos sintomas, o que está acontecendo com você, chegar lá na causa única desses problemas. O efeito, né, das suas causas são sintomas. Então você começa a sentir sintomas, às vezes está inseguro, está apático, depressivo, está nervoso, começa a ficar irritado com as pessoas, ou sofre uma mudança de moradia, de emprego, e aí você começa a ficar incomodado e muitas vezes você não sabe o que está ocorrendo, ou não quer olhar para aquilo, né? Ou quer se isolar, ou começa a falar demais, se expor demais. Então, neste livro, ele traz o processo que é em que ocorre esse conflito. Por que ocorre o conflito? Nos primeiros capítulos ele vai falar sobre o conflito que há entre o propósito de vida, né, que você vem
para o planeta para cumprir, né? Para esse universo que nós estamos aqui, na realidade, carne e osso. A gente vem com um propósito da nossa alma, que ela é ligada ao eu superior, ao eu divino, ou então ao Deus, né? Que você está acostumado a falar sobre. E entra em conflito esse propósito com o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua personalidade. Então você acaba tendo aí um entrave, uma briga, vamos dizer assim, daquilo que o seu eu superior traz, né, de divino, de lindo, de maravilhoso, de completo. Então começa a ter essa questão com a sua personalidade e vai batendo de frente. E você começa, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que colocar comida em casa, mas eu gosto de fotografia. Mas minha família quer que eu seja advogado. Mas eu não quero ser advogado, porque o meu lance é viver com a natureza, é fotografar as pessoas. Meu lance é ser fotógrafo de modelo. Meu lance é trabalhar com a computação. Eu quero ser tecnólogo da computação, eu não quero ser advogado. Ou a menina, eu quero ser modelo, eu quero ser uma influencer e a minha mãe quer que eu seja médica, a minha mãe quer que eu seja alguém que faça administração de empresas. Então você começa a entrar nesse conflito, nessa picuinha entre o que os pais querem, o que você quer, ou o que você pensa que é bom para você e aquilo que de fato você sente lá no fundo. De repente você fala assim, é bom para mim eu arrumar um emprego pela CLT no shopping e trabalhar com comissão. Mas eu tenho vontade de fazer a faculdade de arquitetura. Nossa, eu amo trabalhar com arquitetura. Eu gosto de fazer maquete para a escola. Nossa, que vontade de trabalhar com isso. Então você começa a ter o quê? O desencontro entre a sua alma e a sua personalidade daquele seu dia a dia, aquele seu cotidiano, as coisas que você tem para pagar, as coisas que você tem que fazer com a sua família. Se você é casada, você tem que, né, lavar, passar, cozinhar, ou, não vou fazer isso, vou contratar alguém. Mas enfim, contratando ou não, você vai ter aquele dia corrido, aquela situação. E agora na pandemia, nem vou colocar, né, o tanto de sufoco que a gente está passando. Então é depressão, é mal-estar, é sintoma que parece de Covid, mas não é. E a gente fica muito mal. E o Dr. Bach, então, diz sobre essa questão, né? Onde se instala a doença? Ela se instala nesse conflito. Quando você entra em conflito sobre o que a sua alma realmente, ligada ao eu divino, traz de propósito de vida, a missão que você tem que cumprir aqui no universo, aqui na Terra, neste planeta, para a sua evolução. E na medida em que você destoa, distancia, se desequilibra com este ideal, você acaba deixando aquela sua personalidade, aquele seu ego, aquelas coisas que não são muito bacanas, tomar em conta de você. Então, os sentimentos, né, de mau humor, orgulho, crueldade, o ódio, a ganância, a intolerância, a indecisão. Então, tem alguns itens aí que eles passam a serem, né, o ponto-chave, que são os nossos defeitos, eles passam a ser o ponto-chave para desencadear a doença. Aí a dor de cabeça, aí é um mal-estar no estômago, aí você vai lá, toma um remédio, às vezes até sem receita médica, que é um perigo, mas você vai e, né? O que acontece? Acontece aquilo que a gente está acostumada. Volta o ciclo novamente. Então vamos lá. No quarto capítulo, depois que ele fala sobre tudo isso aí, ele fala assim, que todo ser humano, mesmo que seja considerado inferior por nós, ou seja, o nosso, né, irmão, que deveria ser irmão de fato, ele é realmente um filho do Criador. E toda vez que você se distancia desse seu irmão, você cutuca, você culpa, você não tá legal com ele, você tá trazendo o mal para você mesmo. Então o perdão é uma das chaves para a gente
trocar o ódio, o rancor para aquela situação melhor. E aí, certo, errado, bem e mal são coisas relativas, né? Então, no quarto capítulo, ele diz que o que é certo para um aborígene não é certo para uma outra civilização. E o que foi certo numa civilização durante um certo tempo não é mais o que é hoje, né? Antigamente se achava que os gordos eram ricos, maiorais em tudo, os africanos eram reis. Depois se trocou tudo isso e se colocou abaixo de zero. Então, a gente vive muito a dualidade no nosso universo, nesse planeta. E ele diz que a gente não deveria ter isso, né? A gente deveria tratar todo mundo realmente com muito respeito, muito amor. Então, o que chamamos de mal, muitas vezes, é um bem que ele está fora do lugar e ele é protótipo de nossas concepções idealistas, né? O mal é um protótipo idealista, o bem é um protótipo idealista. Então a gente tem um ideal. Se aquilo que a gente tem como ideal podia ser um bem, no momento em que a gente coloca e ele está fora do lugar, ele se torna um mal. E aí, segundo o Dr. Bach, ele diz que nós somos deuses para os animais, mas estamos abaixo da grande fraternidade branca, de santos e mártires que nos servem de exemplos. Há que se ter compaixão e simpatia para com os inferiores. Nós somos também inferiores e temos uma jornada bem longa até alcançarmos a luz brilhante em todas as épocas de nossas vidas. De acordo com ele, ainda, Dr. Bach, caso o orgulho nos assalte, tentemos compreender que nossas personalidades não significam coisa alguma em si mesmas. Elas são dependentes do Criador, que fez com perfeição os vários sistemas de universos. Veja quão grandioso é o estudo do Dr. Bach. O orgulho seria a quebra, a incapacidade de se reconhecer a pequenez da alma diante do Criador. O amor gera amor, assim como o ódio gera o ódio. O egoísmo é curado ao olharmos o outro e nos dedicarmos a eles. Cita uma regra da fraternidade que diz: é preciso buscar o conforto para os nossos tormentos, levando consolo e alívio aos nossos semelhantes na hora de sua aflição. Ok? Então, esse é o ensinamento que ele traz aí no quarto capítulo, que é lógico, eu falei apenas um trechinho, tá? E aí, aos poucos, eu vou trazendo mais um pouco sobre o resumo desse livro e fazendo a conexão com a minha própria vida e com a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo imensamente os likes e os comentários sobre o que vocês querem ver comigo sobre as terapias integrativas, iniciando pelos florais, que são a minha paixão, tá bom? Então eu aguardo vocês, espero vocês com comentários e perguntas, tá? Façam perguntas, porque daí eu posso direcionar mais ainda essa questão de falar, desculpe aqui, sobre como você pode vencer uma depressão, como você pode vencer o câncer, como você pode vencer a obesidade, como você pode vencer a ansiedade e outros tópicos mais. Mas lembre, sempre é necessário ter um processo terapêutico. E florais de Bach não é só ir na farmácia e comprar lá o vidrinho, não. Não é assim. Eu vou falar mais sobre isso também em outros momentos. Então, tenha um terapeuta floral com você, acompanhando você e realmente indicando os florais adequados para o seu processo terapêutico. Um beijo grande.